Ninguém falava com o homem negro na festa, mas quando a noiva o chamou pelo nome, tudo mudou. Marlene Silva nunca imaginou que seu dia mais feliz se transformaria no mais complicado de toda a sua vida. O salão estava repleto de convidados elegantes, flores caras enfeitavam cada mesa, e a música tocava suavemente quando ela avistou uma figura solitária no fundo do salão. Todos os outros convidados pareciam evitar aquele canto, como se houvesse uma barreira invisível separando o homem do resto da festa. Quando Marlene reconheceu o rosto que tanto procurou em multidões durante anos, seu coração disparou. Ali estava Osvaldo Santos, o homem que ela sempre acreditou ter abandonado sua família quando ela tinha apenas 3 anos de idade. Vestindo um terno verde simples, ele segurava algo nas mãos trêmulas e olhava diretamente para ela, com lágrimas nos olhos. "Pai!" gritou Marlene, atravessando o salão correndo, deixando o noivo Rafael completamente confuso no altar. O silêncio tomou conta do ambiente. Todos os 300 convidados se viraram para observar a cena. Osvaldo não conseguia se mover, como se estivesse vendo um fantasma. Sua filha, agora uma mulher de 30 anos, corria em sua direção com o vestido de noiva esvoaçante. "Marlene, o que você está fazendo?" sussurrou sua mãe Conceição do primeiro banco, empalidecendo visivelmente. "É meu pai, mãe. É o papai", respondeu Marlene sem tirar os olhos de Osvaldo. Conceição se levantou abruptamente, derrubando a bolsa no chão. Suas pérolas se espalharam pelo piso de mármore enquanto ela tentava processar o que estava acontecendo. Tinha certeza de que aquele homem estava fora de suas vidas para sempre. "Isso não pode estar acontecendo", murmurou para si mesma, agarrando-se ao braço do atual marido, Donato Ferreira. Rafael desceu do altar em passos lentos, tentando entender a situação. Em 2 anos de relacionamento, Marlene nunca havia mencionado que o pai ainda estava vivo. Ela sempre dizia que ele tinha partido para outro país quando ela era pequena e nunca mais deu notícias. "Marlene", chamou Osvaldo com a voz embargada. Você me reconheceu." "Claro que reconheci, pai. Eu tenho sua foto escondida no meu quarto há anos." Conceição se aproximou rapidamente, tentando interferir na conversa. "Marlene, querida, vamos conversar sobre isso depois da cerimônia. Seus convidados estão esperando." "Não, mãe. Quero saber o que meu pai está fazendo aqui." "Por que você me disse que ele foi embora do país?" Osvaldo olhou para Conceição com uma expressão que misturava dor e decepção. Ele abriu a boca para falar, mas ela o interrompeu. "Osvaldo, por favor, não faça isso hoje." "Fazer o quê, Conceição?" "Abraçar minha filha no dia do casamento dela", respondeu ele, finalmente encontrando forças para falar. "Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Os avós paternos de Rafael, um casal de empresários influentes da cidade, observavam a cena com desaprovação. Dona Eulália cochichou algo no ouvido do marido, que balançou a cabeça negativamente. Eles claramente não aprovavam o drama que estava se desenrolando na festa, que custou uma fortuna. "Rafael, querido", chamou Dona Eulália, "talvez seja melhor cancelarmos a cerimônia por hoje." "Com todo respeito, Dona Eulália", interrompeu Marlene, ainda segurando as mãos do pai, "mas não vou cancelar meu casamento por causa de mal-entendidos familiares." Donato, que havia criado Marlene como se fosse sua própria filha desde os 5 anos de idade, se aproximou do grupo com expressão preocupada. Ele sempre soube que esse dia poderia chegar, mas esperava que demorasse mais alguns anos. "Marlene, filha, talvez seja melhor conversarmos em particular", sugeriu Donato com carinho. "Não, padrasto. Quero que todo mundo ouça. Vocês me mentiram a vida inteira." Osvaldo entregou um envelope amarelado para Marlene. Suas mãos tremiam tanto que quase derrubou o papel. "Estas são todas as cartas que escrevi para você nos últimos 27 anos", disse ele. "Uma para cada aniversário, formatura, Natal. Todas voltaram para mim com a marca dos correios, dizendo que você havia se mudado." Conceição sentiu as pernas fraquejarem.
Aquela era sua pior mentira sendo descoberta na frente de todos os amigos e familiares. Osvaldo, por favor, tentou argumentar. Não, Conceição. Chega de mentiras. Nossa filha merece saber a verdade. Marlene abriu o envelope com mãos trêmulas. Dentro havia dezenas de cartas manuscritas, fotos antigas da família e até mesmo recortes de jornal de suas conquistas acadêmicas e profissionais. Você sempre soube onde eu estava? Perguntou com a voz quebrada. Sempre, minha filha. Nunca saí de Belo Horizonte. Trabalho a 15 quadras da casa onde você cresceu. Rafael finalmente se aproximou do grupo, estendendo a mão para Osvaldo. Senhor, eu sou Rafael, o noivo da Marlene. Muito prazer em conhecê-lo. Osvaldo olhou para a mão estendida e depois para o rosto sincero do rapaz. Lentamente apertou sua mão. O prazer é meu, Rafael. Tenho acompanhado sua carreira na advocacia pelo jornal. Você parece um bom homem para minha filha. Você me acompanha? Perguntou Marlene, surpresa. Claro, filha. Sei que você se formou em pedagogia, que trabalha na escola municipal do bairro Santa Teresa, que ganhou o prêmio de melhor professora do ano em 2018. Conceição interrompeu a conversa com voz alterada. Chega. Isso é constrangedor demais. Osvaldo, você não tem o direito de aparecer aqui depois de todos esses anos. Que direito, Conceição? O direito de ser pai da minha própria filha? Donato se posicionou entre os dois, tentando mediar a situação. Vamos tentar resolver isso com calma. Hoje é dia de festa, não de brigas. Não, Donato, disse Marlene firmemente. Quero saber exatamente o que aconteceu. Por que vocês me mentiram sobre meu pai ter ido embora? O silêncio no salão era ensurdecedor. Todos os convidados prestavam atenção na conversa, alguns gravando discretamente com os celulares. Conceição finalmente decidiu contar parte da verdade. Porque ele estava preso, Marlene. Não quisemos que você crescesse sabendo que seu pai era um presidiário. Osvaldo fechou os olhos, respirou fundo e balançou a cabeça. Eu estava preso injustamente, Conceição, e você sabe disso. Como assim injustamente? Perguntou Marlene. Fui acusado de um roubo que não cometi. Passei 3 anos na cadeia até que o verdadeiro culpado confessou. Quando saí, sua mãe já tinha se casado de novo e mudado de endereço. Rafael, como advogado, imediatamente se interessou pelo caso. Senhor Osvaldo, o senhor tem os documentos que comprovam sua inocência? Tenho sim, estão todos aqui na minha pasta. Osvaldo abriu uma pasta de couro surrada e mostrou os documentos oficiais que provavam sua inocência. O juiz havia reconhecido o erro judicial e ele foi completamente inocentado. Conceição começou a chorar. Eu tinha medo, Marlene. Medo de que as pessoas soubessem da prisão e te julgassem. Naquela época, mesmo sendo inocente, ter um pai que passou pela cadeia era uma marca terrível. Então você preferiu me privar do meu pai por causa do que os outros iam pensar? Era diferente nos anos 90, filha. O preconceito era muito maior. Donato colocou a mão no ombro da esposa. Conceição, nós erramos. Deveríamos ter contado a verdade para a Marlene quando ela ficou mais velha. Uma senhora elegante se aproximou do grupo. Era Dona Mercedes, mãe de Conceição e avó de Marlene. Desculpem me intrometer, mas alguém precisa falar a verdade completa aqui. Todos se voltaram para ela esperando. Conceição, conte para sua filha o verdadeiro motivo pelo qual você afastou o Osvaldo da vida dela. Mãe, por favor. Conta logo, Conceição, insistiu Dona Mercedes. Está bem, explodiu Conceição. Era porque ele era pobre demais para nós. Minha família tinha status social e não aprovava meu relacionamento com um jardineiro. O salão ficou em silêncio absoluto. A verdade brutal havia sido revelada. Quando ele foi preso, mesmo sendo inocente, foi a desculpa perfeita para me livrar dele de vez. Conheci o Donato, que tinha uma situação financeira estável, e decidi recomeçar. Marlene sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Toda sua vida havia sido uma mentira baseada em preconceito de classe social. Você destruiu minha família por causa de dinheiro? Não foi só por dinheiro, filha. Era por um futuro melhor para você. Um futuro melhor? Você me privou do amor do meu pai por 27 anos.
Osvaldo se aproximou da filha e a abraçou pela primeira vez em décadas. Não chore, minha princesa. O importante é que estamos juntos agora. Rafael observava a cena emocionado. Ele nunca havia conhecido o próprio pai, que se perdeu quando ele tinha 10 anos, então entendia o valor daquele reencontro. Senhor Osvaldo, disse Rafael, gostaríamos muito que o senhor participasse da nossa cerimônia. Se a Marlene concordar, claro. Marlene olhou para o pai, depois para o noivo e finalmente para a família que a havia criado com mentiras. Eu quero que meu pai me leve até o altar. O burburinho entre os convidados aumentou. Alguns familiares de Conceição saíram do salão em protesto, mas muitos outros permaneceram tocados pela emoção do momento. Donato se aproximou de Osvaldo. Osvaldo, eu sinto muito por tudo isso. Eu realmente pensei que você havia abandonado elas. Eu sei, Donato. Conceição é muito convincente quando quer. Você é um homem melhor do que eu. No seu lugar, eu teria processado a família inteira. Não adianta viver de raiva, rapaz. O que passou, passou. Agora quero aproveitar cada momento com minha filha. A cerimônia foi retomada de forma improvisada. Osvaldo, ainda com o terno verde simples, caminhou orgulhosamente com Marlene até o altar. Alguns convidados choravam emocionados, outros sussurravam comentários, mas a maioria estava genuinamente tocada pela reconciliação. Durante os votos, Marlene incluiu uma declaração especial. Rafael, eu prometo ser honesta com você sempre. Nossa família será construída na verdade e no amor verdadeiro, não em mentiras ou preconceitos. Após a cerimônia oficial, a festa continuou com uma atmosfera diferente. Osvaldo se mantinha em um canto, ainda meio deslocado entre os convidados elegantes, mas agora com Marlene sempre ao seu lado. Pai, me conta o que você fez todos esses anos. Trabalhei como jardineiro, porteiro, segurança, qualquer trabalho honesto que aparecia. E sempre economizei um pouco pensando no dia em que te encontraria. Você nunca desistiu de mim? Nunca, filha. Uma vez consegui seu endereço e fui até sua casa. Vi você brincando no quintal, mas a Conceição me viu da janela e ameaçou chamar a polícia. Marlene se lembrava vagamente daquele dia. Ela tinha uns 8 anos e teve a estranha sensação de que alguém a observava do portão. Era você? Eu me lembro. Perguntei para a mamãe quem era aquele homem, mas ela disse que era um vendedor. Desisti de tentar me aproximar depois disso. Não queria te assustar ou criar problemas para você na escola. Rafael se aproximou dos dois. Senhor Osvaldo, o senhor tem onde morar? Tenho sim, rapaz. Um quartinho alugado no bairro Nacional. É simples, mas é limpo e pago em dia. Nós gostaríamos de convidá-lo para jantar conosco amanhã. Temos muito tempo para recuperar. Osvaldo sorriu pela primeira vez no dia. Seria uma honra, genro. Conceição observava de longe, ainda processando todas as revelações. Donato se aproximou dela. Conceição, você precisa pedir desculpas para ele. Eu sei, Donato, mas é tão difícil admitir que estive errada por tanto tempo. É difícil, mas é necessário. Dona Mercedes se juntou aos dois. Conceição, eu também tenho culpa nessa história toda. Fui eu quem sempre critiquei o Osvaldo pela origem humilde dele. É verdade, mãe. Você sempre dizia que ele não era bom o suficiente para nossa família. E estava errada. Olhe como ele se comporta hoje. Com dignidade, sem rancor, só feliz por estar perto da filha. Esse é o comportamento de um homem de caráter. Conceição finalmente reuniu coragem para se aproximar de Osvaldo. Osvaldo, eu preciso te pedir desculpas. Ele parou de conversar com Marlene e olhou para a ex-esposa. Pode falar, Conceição. Eu estava errada, completamente errada. Não deveria ter afastado você da Marlene por causa de preconceitos bobos. Preconceitos bobos? Conceição, você destruiu nossa família por causa desses preconceitos bobos. Eu sei, e me arrependo todo dia, quando vejo como a Marlene ficou carente de figura paterna. Carente como? Marlene interrompeu a conversa. Mãe, não fala isso. O Donato foi um pai maravilhoso para mim. Foi sim, concordou Osvaldo.
E eu sou grato a ele por ter cuidado de você quando eu não pude. Donato se emocionou com o comentário. Osvaldo, você é mais homem do que eu imaginava. Durante a festa, muitos convidados se aproximaram de Osvaldo para conhecê-lo melhor. Sua simplicidade e educação surpreenderam aqueles que inicialmente o julgaram pela aparência e origem. Dona Eulália, sogra de Rafael, que no início demonstrou desaprovação, se aproximou dele. Senhor Osvaldo, peço desculpas pelo comportamento inicial. O senhor parece ser um homem íntegro. Não se preocupe, dona. Entendo que a situação foi confusa para todos. O senhor trabalha com que atualmente? É o zelador de um prédio comercial no centro. Trabalho lá há 12 anos. 12 anos no mesmo emprego? Isso fala muito sobre seu caráter. Enquanto isso, Rafael conversava com alguns amigos advogados sobre o caso de Osvaldo. Meu sogro passou 3 anos preso injustamente. O Estado deve indenização por erro judiciário. Ele entrou com processo? Vou perguntar para ele. Se não entrou, ainda dá tempo. Rafael se aproximou de Osvaldo com essa informação. Sogro, o senhor já tentou pedir indenização do Estado pela prisão injusta? Não, rapaz, nem sabia que podia. Pode sim, e eu gostaria de ajudá-lo com isso, se me permitir. Você faria isso por mim? Claro. Agora somos família. Osvaldo se emocionou. Nunca imaginou que seria recebido com tanto carinho pelo genro. A festa continuou até tarde da noite. No final, quando os convidados foram embora, restaram apenas as 2 famílias. Pai, disse Marlene, eu quero que você venha morar conosco. Filha, não precisa disso. Vocês são recém-casados. Nós conversamos e decidimos. Você pode ficar no quarto de hóspedes até encontrarmos uma casa maior. Ou até construirmos uma casinha nos fundos do quintal, complementou Rafael. Osvaldo não conseguia acreditar na generosidade dos dois. Vocês têm certeza disso? Absoluta, respondeu Marlene. Temos 27 anos de convivência para recuperar. Conceição se aproximou do grupo. Osvaldo, eu também gostaria de contribuir. Tenho o dinheiro de algumas joias que posso vender para ajudar a construir sua casinha. Não precisa, Conceição. Preciso, sim. É o mínimo que posso fazer depois de tudo. Donato também se ofereceu para ajudar na construção. Trabalho na área de construção civil. Posso conseguir material pelo preço de custo. Osvaldo olhou para todos aqueles rostos, pessoas que há poucas horas eram completamente estranhas para ele, agora oferecendo ajuda e carinho. Eu não sei como agradecer tudo isso. Não precisa agradecer, pai, disse Marlene. Família não se agradece, se ama. 2 semanas depois do casamento, a pequena casa nos fundos do quintal de Rafael e Marlene começou a ser construída. Osvaldo insistiu em ajudar pessoalmente na obra, mesmo após o dia de trabalho no prédio. Pai, você não precisa se esforçar tanto. Contratamos pedreiros para isso, dizia Marlene. Filha, quero colocar minhas próprias mãos na construção da minha primeira casa própria. Durante as obras, Osvaldo e Rafael desenvolveram uma amizade genuína. Conversavam sobre trabalho, vida, sonhos e planos para o futuro. Sogro, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro, Rafael. O senhor nunca se casou de novo? Osvaldo parou de mexer no cimento e ficou pensativo. Tive alguns relacionamentos, mas nunca quis constituir família de novo. Sempre achei que um dia reencontraria a Marlene. E se não tivesse reencontrado? Aí, eu morreria sozinho, mas feliz por ter tentado. Rafael se impressionou com a dedicação daquele homem. O senhor é um exemplo para mim, sogro. Por quê? Porque me ensina que amor verdadeiro não desiste nunca. Enquanto isso, em casa, Marlene organizava as cartas e fotos que o pai havia guardado durante todos aqueles anos. Cada carta de aniversário continha detalhes sobre como ele imaginava que ela estava crescendo. Uma das cartas chamou sua atenção. Minha querida Marlene, hoje você faz 15 anos. Deve estar terminando o ensino fundamental e pensando em qual carreira seguir. Se pudesse estar aí, te aconselharia a escolher algo que faça seu coração feliz, não apenas sua conta bancária. Espero que você seja uma mulher bondosa e justa, como sempre sonhei que seria.
Seu pai que te ama, Osvaldo. Marlene chorou ao ler. Ela realmente estava no último ano do fundamental quando a carta foi escrita e realmente estava pensando sobre o futuro profissional. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Conceição apareceu na sala. Marlene, posso conversar com você? Claro, mãe. Estou vendo você ler essas cartas há dias. Como está se sentindo? Confusa, mãe. Feliz por ter reencontrado meu pai, mas triste por ter perdido tanto tempo. Filha, eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas... Você pode me perdoar? Marlene olhou para a mãe. Via nela uma mulher que tinha cometido erros terríveis, mas que também havia feito sacrifícios para criá-la. Mãe, eu te perdoo, mas preciso que você entenda que nosso relacionamento vai precisar ser reconstruído. Eu entendo, e estou disposta a trabalhar por isso. Ótimo, porque agora nós somos uma família estendida e todos vão ter que aprender a conviver. No mês seguinte, a casinha de Osvaldo ficou pronta. Era pequena, mas aconchegante. Tinha uma sala minúscula, um quarto, uma cozinha e um banheiro. Para ele era um palácio. No dia da mudança, toda a família se reuniu para ajudar. Osvaldo não tinha muitas coisas. Algumas roupas, livros antigos, fotos e os documentos preciosos que provavam sua inocência. Pai, cadê seus móveis? Perguntou Marlene. Só tenho uma cama velha e uma mesa de plástico. Como assim? Onde você guarda suas roupas? Em caixas de papelão. Rafael e Marlene se entreolharam. Não sabiam que a situação financeira dele era tão precária. Pai, vamos mobiliar sua casa direitinho. Você merece conforto. Filha, não quero que vocês gastem dinheiro comigo. Não estamos gastando, estamos investindo na felicidade da família. Durante a tarde foram às lojas escolher móveis básicos. Uma estante, um guarda-roupa, uma geladeira pequena, uma televisão e uma poltrona confortável. Nunca pensei que teria uma casa tão bonita, disse Osvaldo emocionado. E nunca mais vai faltar nada para o senhor, prometeu Rafael. À noite, fizeram uma pequena festa de inauguração da casa. Conceição preparou o jantar favorito de Osvaldo, que ela ainda se lembrava: arroz, feijão, frango ensopado e farofa. Nossa, Conceição, você ainda se lembra de como eu gosto da comida. Algumas coisas a gente nunca esquece, Osvaldo. Durante o jantar, Donato fez um brinde. Um brinde à família que se reencontrou e ao amor que venceu todos os preconceitos. Um brinde, repetiram todos. Osvaldo se levantou com o copo na mão. Quero aproveitar para agradecer a todos vocês. Há 2 meses eu era um homem solitário que sonhava em conhecer a filha. Hoje tenho uma família inteira que me acolheu com amor. Nós é que agradecemos, pai, disse Marlene. Você nos ensinou sobre perdão e perseverança. Após o jantar, Osvaldo mostrou sua casa para todos. No quarto, havia colocado todas as fotos de Marlene que conseguiu ao longo dos anos numa parede especial. De onde você tirou essas fotos, pai? Algumas eu recortei do jornal quando você ganhou prêmios na escola. Outras, um vizinho que conhecia sua família me deu. E algumas eu tirei de longe durante suas formaturas. Você estava nas minhas formaturas? Sempre. Ficava no fundo do auditório, de boné e óculos escuros para ninguém me reconhecer. Marlene começou a se lembrar. Realmente havia um homem que aparecia em todas suas formaturas e ficava sempre no mesmo lugar, no fundo. Era você. Eu sempre achei estranho aquele homem que aparecia em todos os eventos. Era eu, minha filha. Não queria perder nenhum momento importante da sua vida, mesmo que fosse de longe. Rafael ficou impressionado com a dedicação de Osvaldo. Sogro, o senhor é o pai mais dedicado que já conheci. Um pai verdadeiro nunca desiste dos filhos, Rafael. Lembre-se disso quando vocês tiverem seus próprios filhos. Marlene e Rafael se entreolharam. Ainda não haviam contado para ninguém, mas estavam tentando engravidar. Falando nisso, pai, e se eu te disser que em breve você pode ser avô? Osvaldo quase derrubou o copo. Como assim? Estamos tentando ter um bebê. Osvaldo abraçou os dois com força. Um neto? Não acredito que vou ser avô.
E vai ser o melhor avô do mundo, garantiu Rafael. Posso escolher o nome? Brincou Osvaldo. Depende do nome, riu Marlene. Se for menino, Esperança. Se for menina, Esperança também. Todos riram da sugestão. Por que Esperança, pai? Porque foi a esperança de te reencontrar que me manteve vivo todos esses anos. Conceição se emocionou com a resposta. Osvaldo, você sempre foi um poeta. E você sempre foi a mulher mais bonita de Belo Horizonte, Conceição. Donato riu da situação. Ei, cuidado aí, ela é minha esposa agora. Relaxa, Donato. É só carinho de ex-marido mesmo, brincou Osvaldo. O ambiente descontraído mostrava como a família havia conseguido superar as mágoas e construir uma nova dinâmica saudável. 3 meses depois, Marlene descobriu que estava grávida. A notícia foi comemorada por toda a família, mas ninguém ficou mais feliz que Osvaldo. Pai, você quer vir conosco no primeiro ultrassom? Posso mesmo? Claro, você é o avô. No dia do exame, Osvaldo estava mais nervoso que os próprios pais. E se for gêmeos? E se algo estiver errado? E se... Calma, sogro, riu Rafael. O senhor está mais ansioso que nós. É que eu nunca participei de uma gravidez antes. Quando a Conceição esperava a Marlene, eu estava preso. Aquela frase trouxe uma pontada de tristeza, lembrando de tudo que ele havia perdido. Mas agora vai participar de tudo, pai, garantiu Marlene. Durante o ultrassom, quando ouviram os batimentos cardíacos do bebê, Osvaldo chorou emocionado. Consegue ouvir, pai? É seu neto ou neta? Consigo sim, filha. É o som mais bonito que já escutei na vida. O médico sorriu ao ver a emoção do avô. Primeira vez sendo avô? Primeira e única, respondeu Osvaldo. Vou aproveitar cada segundo. Após o exame, foram comemorar em uma lanchonete próxima. Pai, temos uma proposta para você, disse Rafael. Que proposta? Queremos que você deixe o trabalho de zelador e venha trabalhar conosco. Trabalhar como? Estou abrindo um escritório de advocacia próprio. Preciso de alguém confiável para ser meu assistente administrativo. Mas eu não entendo nada de advocacia, Rafael. Mas entende de honestidade, responsabilidade e dedicação. O resto eu ensino. Marlene completou a proposta. E eu preciso de alguém para cuidar do bebê quando ele nascer. Quem melhor que o vovô? Osvaldo ficou emocionado com a confiança que depositavam nele. Vocês têm certeza? Absoluta, respondeu Marlene. Queremos que você seja parte ativa da nossa vida profissional também. Então aceito. Quando começo? Na próxima semana, disse Rafael. Vou te ensinar a usar computador, organizar agenda, atender telefone. Computador? Osvaldo fez uma cara de susto. Essa parte vai ser difícil. Tranquilo, pai, eu ensino. Você é inteligente, vai aprender rapidinho. No primeiro dia de trabalho de Osvaldo no escritório, Rafael teve paciência de santo para ensiná-lo a usar o computador. Clica aqui, sogro. Isso. Agora digita o nome do cliente. Como apaga se errar? Essa tecla aqui. Mas calma, todo mundo erra no começo. Osvaldo estava determinado a aprender. Levou um caderninho onde anotava cada instrução que Rafael dava. Por que não anota no computador mesmo? Sugeriu Rafael. Preciso do papel para consultar enquanto uso o computador. Minha cabeça não consegue as duas coisas ao mesmo tempo ainda. Rafael achou engraçada a lógica do sogro, mas respeitou seu método. Aos poucos, Osvaldo foi se adaptando ao trabalho de escritório. Os clientes gostavam da educação e simplicidade dele. Muitos comentavam com Rafael sobre como era bem atendido pelo seu funcionário mais educado. Sogro, os clientes elogiam muito o senhor. Sério? Sério. Dizem que nunca foram tão bem recebidos em um escritório de advocacia. É que eu trato todo mundo como gostaria de ser tratado. E é exatamente por isso que eu queria o senhor trabalhando comigo. Ao longo da gravidez de Marlene, Osvaldo se tornou o avô mais presente e cuidadoso possível. Acompanhava todos os exames, lia livros sobre bebês, montou o berço pessoalmente. Pai, você está mais preparado que eu para ser pai, brincou Rafael. É que tenho muito tempo perdido para compensar. Conceição observava a dedicação do ex-marido
e se sentia cada vez mais arrependida de ter afastado ele da vida da filha. Donato, olha como o Osvaldo cuida da Marlene. Ele sempre foi assim. Era um bom marido, o melhor. Trabalhador, carinhoso, dedicado à família. Meu erro foi não valorizar isso e dar importância demais ao dinheiro. Nunca é tarde para reconhecer os erros, Conceição. Você não tem ciúmes dele? De um homem que ama a família dele? Pelo contrário, admiro. Ele me ensina todo dia como ser um melhor padrasto e futuro avô também. No 7º mês de gestação, Marlene teve algumas complicações e precisou fazer repouso absoluto. Osvaldo imediatamente se prontificou a cuidar dela. Pai, você tem que trabalhar. Não pode ficar aqui me cuidando. Claro que posso. O Rafael libera meu horário e eu fico aqui com você. Mas e o dinheiro? Filha, existe algo mais importante que cuidar da minha família? O dinheiro a gente dá um jeito. Rafael concordou completamente com a decisão. Sogro, sua prioridade agora é cuidar da Marlene e do meu filho. O escritório pode esperar. Durante aqueles 2 meses de repouso, Osvaldo demonstrou toda a sua dedicação paternal, que havia sido reprimida por anos. Cozinhava, limpava a casa, fazia compras, levava Marlene aos médicos. Pai, você não precisa fazer tudo isso. Preciso sim. Estou compensando os anos que não pude cuidar de você. Mas você já fez muito por mim. Uma vida inteira não seria suficiente para compensar o tempo perdido, filha. Conceição vinha visitar diariamente e ficava impressionada com a dedicação de Osvaldo. Osvaldo, você quer que eu faça alguma coisa? Cozinhar, limpar? Obrigado, Conceição, mas eu gosto de cuidar pessoalmente da minha filha. Eu sei que você gosta, sempre gostou. Eu que não deixei. O importante é o presente, Conceição. O passado não volta mais. Uma tarde, enquanto Marlene descansava, Conceição e Osvaldo conversaram sozinhos pela primeira vez em anos. Osvaldo, posso te fazer uma pergunta? Claro. Você me odeia? Osvaldo parou de lavar a louça e olhou para ela. Não, Conceição. Nunca te odiei. Como é possível? Eu destruí nossa família. Porque o ódio só machuca quem odeia. E eu precisava estar inteiro para quando reencontrasse nossa filha. Você é um homem melhor do que mereço. Conceição, todos nós cometemos erros. O importante é aprender com eles. Você acha que um dia poderemos ser amigos de novo? Acho que já somos, Conceição. Somos avós do mesmo neto, pais da mesma filha. Temos que ser pelo menos amigos. Conceição sorriu pela primeira vez desde o reencontro. Obrigada, Osvaldo, por ser tão generoso comigo. De nada. Agora vamos cuidar da nossa menina e do nosso neto. No 8º mês, durante um exame de rotina, o médico descobriu que o bebê estava em posição inadequada para o parto normal. Vamos ter que fazer cesárea, informou o médico. É perigoso? Perguntou Osvaldo preocupado. É um procedimento comum, mas toda cirurgia tem seus riscos. Osvaldo ficou extremamente ansioso. A possibilidade de perder a filha ou o neto o deixou em pânico. E se algo der errado? E se eu perder vocês também? Calma, pai, tranquilizou Marlene. Vai dar tudo certo. Promete? Prometo. Rafael tentou acalmar o sogro. Sogro, o médico disse que é procedimento de rotina. A Marlene e o bebê vão ficar bem. É que eu já perdi tanto tempo com vocês. Não posso perder mais nada. Na véspera da cirurgia, Osvaldo não conseguiu dormir. Ficou a noite inteira rezando e conversando com Marlene. Filha, se algo acontecer comigo... Pai, não fala assim. Deixa eu falar. Se algo acontecer comigo, quero que você saiba que esses últimos meses foram os mais felizes da minha vida. Nada vai acontecer com você, pai. Promete que vai contar para meu neto sobre mim? Como eu o amei antes mesmo dele nascer. Vou contar tudo, pai. Mas você mesmo vai contar para ele quando crescer. No dia da cirurgia, toda a família estava no hospital. Osvaldo, Conceição, Donato, Rafael e os pais dele. Todos ansiosos, mas ninguém mais que Osvaldo. Sogro, senta aqui e fica calmo, pediu Rafael.
Não consigo, genro. É meu primeiro neto. E não vai ser o último, brincou Marlene antes de entrar na sala de cirurgia. Durante a cirurgia, Osvaldo andava de um lado para outro do corredor. Conceição tentava acalmá-lo. Osvaldo, senta aqui comigo. Não consigo, Conceição. E se perder eles? Não vai perder ninguém. A Marlene é forte, como você. Você acha? Tenho certeza. Ela tem sua determinação e coragem. Depois de 2 horas que pareceram eternidade, o médico saiu da sala sorrindo. Pai? Perguntou Osvaldo ansioso. Pai e avô de uma menina linda e saudável. Parabéns. Osvaldo se emocionou tanto que precisou sentar. Uma menina? Uma neta? Quer conhecê-la? Perguntou o médico. Posso? Claro. A família toda pode entrar. Quando Osvaldo viu a netinha pela primeira vez, chorou como uma criança. Ela é perfeita, filha, igualzinha a você quando nasceu. Você se lembra de quando eu nasci? Me lembro sim, você também era cabeludinha assim, com esses dedinhos pequenininhos. Rafael se aproximou do sogro. Sogro, qual nome o senhor sugere? Já decidiram? Queríamos sua opinião. Osvaldo olhou para a netinha e disse: Helena, como minha mãe, sua bisavó. Helena Santos Silva, disse Marlene. Perfeito. Santos também? Perguntou Osvaldo surpreso. Claro, pai. Ela vai ter seu sobrenome também. Osvaldo chorou novamente. Nunca imaginou que teria uma neta com seu sobrenome. Nos primeiros meses da Helena, Osvaldo se revelou o avô mais dedicado possível. Acordava de madrugada para ajudar com a bebê, trocava fraldas, dava banho, cantava cantigas de ninar que se lembrava da própria infância. Pai, você precisa descansar também, dizia Marlene. Descansar? Com essa princesinha aqui? Nunca. Mas você trabalha o dia todo e ainda cuida dela à noite. Filha, eu tenho 70 anos de energia acumulada para gastar com vocês. Rafael ficava impressionado com a disposição do sogro. Como o senhor tem tanta energia, sogro? É amor, Rafael. Amor da energia infinita. Conceição também se mostrava uma avó presente, mas respeitava o espaço de Osvaldo. Osvaldo, você quer que eu fique com ela algumas noites para você descansar? Obrigado, Conceição. Mas eu gosto de estar perto dela. Eu sei, só queria ajudar. Você ajuda muito vindo visitá-la todo dia. A Helena precisa conhecer todas as avós e avós. Quando Helena completou 6 meses, fizeram uma festa em casa. Osvaldo insistiu em fazer tudo ele mesmo, decoração, comida, bebidas. Pai, era só uma festinha pequena, disse Marlene vendo toda a decoração elaborada. Pequena? É o primeiro aniversário de meio ano da minha neta. Tem que ser especial. Meio ano? Riu Rafael. Não sabia que existia aniversário de meio ano. Agora existe. Helena Santos Silva merece comemorar cada marco da vida dela. Durante a festa, Helena engatinhou pela primeira vez. Osvaldo foi o primeiro a ver. Gente, venham ver, a Helena está engatinhando. Todos correram para ver o momento histórico. Vem com o vovô, Helena. Isso, vem aqui. Helena engatinhou diretamente para Osvaldo, que a pegou no colo emocionado. Ela veio direto para mim, viram isso? Viu, pai? Ela te ama, disse Marlene. E eu amo ela mais que tudo nessa vida. Aquela noite, depois que todos foram embora, Osvaldo ficou organizando a casa enquanto Rafael e Marlene descansavam. Sogro, deixa isso aí. Amanhã a gente arruma. Não, Rafael. Quero deixar tudo limpinho para a princesa acordar numa casa organizada. O senhor é incrível, sogro. Não, Rafael. Vocês é que são incríveis por me deixarem fazer parte dessa família. Fazer parte? Sogro, o senhor é a família. Osvaldo sorriu e continuou arrumando. Aquela casa, aquela família, aquela vida eram mais do que ele jamais sonhou ter. 2 anos depois, Marlene engravidou novamente. Desta vez, Osvaldo não ficou nervoso, mas sim extremamente feliz. Mais um neto, não acredito. Ou neta, pai, lembrou Marlene. Tanto faz. Quero um time de futebol completo de netos. Calma aí, pai, riu Rafael. Time de futebol é muita coisa. Por mim, vocês tinham 10 filhos. Eu cuidaria de todos com o maior amor. Durante a segunda gravidez,
Osvaldo já estava expert em cuidar de gestante e criança ao mesmo tempo. Helena, agora com 2 anos, era grudada no avô. Vovô, ela corria para ele sempre que chegava do trabalho. Minha princesa, como foi seu dia? Brinquei muito. Vovô brinca comigo? Claro. Vovô sempre tem tempo para a princesa. Marlene observava a relação especial entre pai e filha com emoção. Rafael, olha como ela ama meu pai. É lindo de ver. Ela tem no avô o que você não teve. A presença constante de um pai. Exato. E isso cura um pouco a dor da minha infância. Quando o segundo bebê nasceu, um menino, Osvaldo se emocionou novamente. Um neto homem, agora posso ensinar futebol. Pai, ele acabou de nascer, riu Marlene. Nunca é cedo demais para começar o treinamento. Rafael sugeriu o nome Miguel, que Osvaldo aprovou imediatamente. Miguel Santos Silva, nome de guerreiro. O senhor gostou? Gostei muito, Miguel e Helena, meus 2 tesouros. Com 2 crianças pequenas, Osvaldo reduziu ainda mais sua carga de trabalho no escritório para ajudar em casa. Rafael não se importava, pelo contrário. Sogro, sua prioridade são os netos, o trabalho é secundário. Tem certeza que não me prejudica? Tenho. O senhor já fez muito pelo escritório, agora é hora de aproveitar a família. Helena se adaptou bem ao irmãozinho, principalmente porque Osvaldo soube incluí-la em todos os cuidados. Helena, ajuda o vovô a trocar a fralda do Miguel? Ajudo. Agora ajuda a dar banho nele? Ajudo. Ele é meu irmãozinho. Conceição observava a facilidade de Osvaldo com as crianças. Osvaldo, você nasceu para ser pai e avô. Pena que descobri tarde demais. Melhor tarde do que nunca. É verdade, Conceição. Hoje sou o homem mais feliz do mundo. Quando Miguel completou 1 ano, Osvaldo fez questão de organizar outra festa grandiosa. Pai, você vai falir organizando festas para as crianças, brincou Marlene. Filha, dinheiro se recupera. Momentos especiais com os netos não voltam mais. É verdade. Pode fazer a festa que quiser. Durante a festa do Miguel, Helena fez um pedido especial. Vovô, quero dormir na sua casa hoje. Na casa do vovô? Tem certeza? Tenho. Quero dormir com vovô. Marlene e Rafael acharam a ideia ótima. Pai, se você quiser, pode levar ela. Quero sim. Vai ser nossa primeira festa do pijama. Festa do pijama? Perguntou Helena curiosa. É quando a gente come pipoca, assiste desenho e conta histórias até tarde. Quero muito. Aquela noite na casa de Osvaldo foi mágica para Helena. Ele preparou pipoca, puseram desenhos na televisão e ficaram conversando no sofá. Vovô, conta a história da mamãe pequena. A mamãe era igualzinha a você quando era pequena, esperta, carinhosa e muito curiosa. E o vovô cuidava dela? Osvaldo ficou emocionado com a pergunta inocente. O vovô não pôde cuidar da mamãe quando ela era pequena. Mas agora cuida de você e do Miguel para compensar. Por que não pôde? É uma história complicada para sua idade, princesa. Quando você crescer, o vovô conta tudo. Tá bom. Vovô me ama? Mais que tudo na vida, Helena. Você e o Miguel são os amores da vida do vovô. Helena se aconchegou no avô e dormiu no colo dele. Osvaldo ficou olhando para aquela criança e agradecendo por ter vivido o suficiente para conhecê-la. No dia seguinte, Helena não queria ir embora da casa do avô. Quero morar com vovô. Mas a mamãe e o papai vão sentir saudade, explicou Osvaldo. Então eles moram aqui também. A casa do vovô é pequena demais, princesa. Então vovô mora na nossa casa. O vovô já mora na nossa casa, Helena, disse Marlene, chegando para buscar a filha. Verdade, vovô mora com a gente, comemorou Helena. Osvaldo sorriu. Para ele, aquela casa nos fundos do quintal de Rafael e Marlene era perfeita. Perto o suficiente para ajudar sempre, distante o suficiente para não atrapalhar. Aos 75 anos, Osvaldo se aposentou oficialmente do escritório. Rafael fez questão de dar uma festa de aposentadoria. Sogro, o senhor merece descansar agora. Descansar. Com 2 netos para criar? Impossível. Não criar, sogro. Ajudar a criar.
O senhor já fez sua parte. Rafael, ser avô é trabalho integral, não tem aposentadoria. Durante a festa, vários clientes do escritório foram se despedir de Osvaldo e agradecer pelo bom atendimento ao longo dos anos. Seu Osvaldo, o senhor sempre me tratou com tanto carinho. Vou sentir saudade. A saudade é mútua, dona Marta, mas agora vou me dedicar aos netos. Que bênção ter netos, né? A maior bênção da minha vida. Com mais tempo livre, Osvaldo se dedicou integralmente às crianças. Levava Helena na escola, buscava, ajudava com as tarefas, brincava com Miguel, que já estava caminhando. Vovô ensina eu a ler? Pediu Helena. Claro, princesa, vovô ensina tudo o que você quiser. Todas as tardes se transformaram em aulas particulares de Helena com Osvaldo. Ele tinha paciência infinita para repetir as lições quantas vezes fosse necessário. Vovô, por que você tem tanta paciência comigo? Porque ensinar você é o maior prazer da vida do vovô. Eu também te amo, vovô. E o vovô te ama infinitamente, princesa. Marlene observava aquelas cenas com emoção e uma pontinha de dor. Aquela paciência, aquele carinho, aquela dedicação poderiam ter sido dela também se não tivessem afastado o pai dela. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro, filha. Você sente falta da minha infância? Osvaldo parou de brincar com as crianças e olhou para ela. Sinto muita falta, Marlene. Todos os dias. Me desculpa por não ter te procurado quando cresci. Filha, você era criança. A culpa nunca foi sua. Mas quando virei adulta, poderia ter questionado a história que me contaram. Poderia, mas não questionou porque confiava na sua mãe, e isso é normal. Mesmo assim, me sinto culpada. Não se sinta. O importante é que estamos juntos agora e temos o futuro inteiro pela frente. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Marlene abraçou o pai com força. Te amo, pai. Também te amo, filha. E agradeço todos os dias por você ter me chamado de pai naquele casamento. Foi instinto. Quando te vi, meu coração soube imediatamente quem você era. O amor de pai e filha é mais forte que qualquer barreira, Marlene. Quando Helena completou 4 anos, começou a fazer perguntas mais elaboradas sobre a família. Vovô, por que a vovó Conceição e você não são casados? Osvaldo ficou sem saber como responder. É complicado, princesa. Adultos às vezes se separam. Por quê? Às vezes as pessoas mudam e não conseguem mais viver juntas. Mas vocês são amigos? Somos sim. Somos amigos e cuidamos de você e do Miguel juntos. E o vovô Donato? O vovô Donato também é nosso amigo e cuida de vocês. Helena ficou pensativa. Então eu tenho 3 vovôs e 2 vovós? Isso mesmo. Você é uma menina com muitos vovôs e vovós que te amam. Que legal, sou sortuda. Osvaldo riu da simplicidade da neta. Muito sortuda, princesa, e nós somos sortudos por ter você. Miguel, agora com 3 anos, também começou a entender a dinâmica familiar. Vovô, você é pai da mamãe? Sou sim, Miguel. E eu vou ser pai também? Se você quiser, quando crescer, pode ser pai sim. Quero ser igual ao vovô. Igual como? Cuidar muito bem dos filhos. Osvaldo se emocionou com a resposta do neto. Se você for metade do pai que o papai Rafael é, já vai ser um pai maravilhoso. E se for igual ao vovô, aí vai ser o melhor pai do mundo. Rafael escutou a conversa e se aproximou. Miguel, o vovô Osvaldo é o melhor avô que existe. Eu sei. Ele brinca comigo, ensina coisas, faz comida gostosa e te ama muito. Eu também amo o vovô. Momentos como aqueles faziam Osvaldo perceber que toda dor, toda solidão, toda injustiça que passou valeram a pena para chegar até ali. Quando Helena completou 5 anos e estava prestes a entrar na escola, ela fez um pedido especial. Vovô, você leva eu na escola no primeiro dia? Claro, princesa, seria uma honra. E busca também? Busco sim, todos os dias, se você quiser. Quero
Quero que o vovô me leve e busque na escola todos os dias. Marlene interveio. Filha, o vovô não precisa fazer isso todo dia, mas eu quero que o vovô faça. E o vovô quer fazer também, disse Osvaldo. Se vocês permitirem. Pai, não é necessário. Filha, deixa eu compensar o que não pude fazer por você. Me deixa levar minha neta na escola. Marlene se emocionou e concordou. Tá bom, pai. Você leva e busca a Helena. Eba, comemorou Helena. Vou ter o vovô mais legal da escola. No primeiro dia de aula de Helena, Osvaldo estava mais nervoso que ela. Princesa, se alguém for chato com você, conta para o vovô. Tá bom, vovô? Se você ficar com saudade, pede para a professora ligar para o vovô. Tá bom. Se você quiser ir embora, o vovô te busca na hora. Vovô, eu vou ficar bem, sou corajosa igual você. Osvaldo sorriu. Helena realmente tinha sua coragem e determinação. Na escola, as outras mães e avós ficaram curiosas sobre Osvaldo. Ele é seu pai ou avô da Helena? Perguntou uma mãe para Marlene. É meu pai e avô dela. Que dedicação! Não vejo muitos homens trazendo as crianças na escola. Meu pai é especial. Ele compensa o tempo perdido com amor em dobro. Osvaldo rapidamente se tornou querido entre as mães e professoras da escola. Sua educação e gentileza conquistaram a todos. Seu Osvaldo, disse a professora, a Helena sempre fala do senhor nas aulas. Fala o quê? Que tem o avô mais legal do mundo que ensina ela a ler, que brinca muito? É verdade. Ela é minha paixão. E nota-se, ela é uma criança muito segura e carinhosa, fruto de muito amor. Ela tem uma família que a ama muito. Todas as tardes, Osvaldo esperava Helena na porta da escola. Ela sempre saía correndo para abraçá-lo. Vovô, aprendi letra nova hoje. Que letra? A letra M, igual do Miguel. Que inteligente. Conta mais para o vovô. Durante o caminho para casa, Helena contava tudo sobre seu dia. Osvaldo escutava com atenção total. E a Júlia disse que vai fazer festa de aniversário e quer que eu vá. Que legal. Você quer ir? Quero, mas só se o vovô me levar. Claro que levo, princesa. E busca também? E busco também. Miguel, por sua vez, ficava esperando eles chegarem para brincar com o avô. Vovô, cadê você? Vamos brincar. Já vou, Miguel. Deixa o vovô trocar de roupa. Não. Brinca assim mesmo. Osvaldo não conseguia negar nada aos netos. Largava tudo para brincar com eles. Vamos brincar do que hoje? De bola, gritava Miguel. De boneca, pedia Helena. Primeiro bola com o Miguel, depois boneca com a Helena, tá bom? Tá, concordavam os dois. Rafael chegava do trabalho e encontrava Osvaldo brincando com as crianças no quintal, completamente entregue às brincadeiras. Sogro, o senhor não cansa nunca. Cansar, brincando com esses dois? Nunca. Mas o senhor já tem 76 anos. Por fora, Rafael. Por dentro tenho a mesma idade deles. As noites em família se tornaram sagradas. Após o jantar, todos se reuniam na sala para conversar, assistir televisão ou simplesmente estar juntos. Conta a história, vovô, pedia Helena. Que história você quer? Da princesa corajosa. Osvaldo inventava histórias onde sempre havia uma princesa corajosa que superava todas as dificuldades. Helena adorava. Vovô, eu sou princesa corajosa também? A mais corajosa de todas, Helena. E o Miguel é príncipe corajoso? Também. Vocês dois são muito corajosos. Igual ao vovô? Mais corajosos que o vovô. Miguel, mesmo pequeno, também gostava das histórias, mesmo que dormisse no meio delas. Vovô, amanhã conta a história do príncipe que joga bola? Conto sim, Miguel. Todas as histórias que vocês quiserem. Quando Helena completou 6 anos, Osvaldo organizou uma festa temática de princesas. Ele mesmo fez toda a decoração, contratou uma animadora e preparou todos os detalhes. Pai, você se supera a cada festa, comentou Marlene. É que cada ano é especial, filha, e a Helena merece o melhor. Ela está muito feliz, e eu estou mais feliz ainda vendo ela feliz. Durante a festa, Helena fez questão de apresentar Osvaldo para todas as amiguinhas.
Este é meu vovô, ele é o melhor vovô do mundo. Por quê? Perguntou uma amiguinha. Porque ele brinca comigo, me leva na escola, faz festa linda, conta história. Que legal! Eu queria um vovô assim. Helena chegou perto de Osvaldo. Vovô, a Isadora queria um vovô igual você. E por que ela não pode ser sua amiguinha de vovô? Como assim? O vovô pode ser vovô emprestado dela também. Quando ela vier aqui em casa, o vovô cuida dela igual cuida de você. Sério? Perguntou Isadora empolgada. Sério. Todo amigo da Helena e do Miguel vira neto emprestado do vovô. A partir daquele dia, a casa virou ponto de encontro das crianças da vizinhança. Todas queriam brincar na casa onde tinha o vovô mais legal. Pai, sua casa virou parquinho, brincou Marlene. E eu adoro. Quanto mais criança, mais alegria. Mas deve dar trabalho. Trabalho? Cuidar de criança é diversão, filha. Rafael ficava impressionado com a energia de Osvaldo. Como o senhor consegue cuidar de tantas crianças ao mesmo tempo? Amor, Rafael. Amor multiplica a energia. O senhor é inspiração para mim, sogro. Por quê? Me ensina como ser um avô dedicado quando chegar minha hora. Você já é um pai dedicado. Ser avô é consequência natural. Nos fins de semana, Osvaldo organizava atividades especiais para as crianças. Piqueniques no parque, ida ao zoológico, sessão de cinema em casa. Vovô, vamos no parque? Pedia Helena todo sábado. Vamos sim. E vamos levar o Miguel também. E a pipoca? E a pipoca também. No parque, Osvaldo corria atrás das crianças, empurrava os balanços, ajudava na gangorra. As outras pessoas ficavam admiradas com sua disposição. Que avô dedicado, comentavam. É o melhor avô do mundo, respondia Helena com orgulho. Miguel também desenvolveu uma paixão especial por futebol, incentivado por Osvaldo. Vovô, ensina eu jogar bola igual você? O vovô não joga tão bem, Miguel. Mas ensina. Todas as tardes, Osvaldo e Miguel treinavam futebol no quintal. Osvaldo comprou uma trave pequena e ensinava o básico do esporte. Chuta aqui, Miguel. Isso, muito bem. Fiz gol, vovô. Fez sim. Vai ser jogador famoso. Helena também queria participar dos treinos. Eu também quero jogar bola. Menina não joga bola, disse Miguel. Claro que joga, né? Corrigiu Osvaldo. A Helena pode jogar tudo o que quiser. Sério, vovô? Sério. Não existe brincadeira de menino ou de menina. Existe brincadeira divertida. A partir daquele dia, os treinos de futebol incluíam Helena também. Ela se mostrou tão habilidosa quanto o irmão. Vovô, a Helena joga bola melhor que eu, admitiu Miguel. Cada um tem seu talento, Miguel. Você é melhor em outras coisas. Em que coisas? Você desenha muito bem, conta piadas engraçadas, é carinhoso. É verdade, eu desenho legal mesmo. Osvaldo sempre encontrava formas de valorizar as qualidades únicas de cada neto, evitando comparações que pudessem gerar ciúmes. Quando Miguel completou 4 anos, pediu uma festa de futebol. Osvaldo caprichou na decoração e organizou um mini torneio entre as crianças. Vovô, você vai jogar também? Perguntou Miguel. Claro, o vovô vai ser o goleiro de todos os times. Mas como você vai ser goleiro de todos? Vou deixar todo mundo fazer gol. Assim todos ganham. As crianças adoraram a ideia. Osvaldo se divertiu tanto quanto elas, defendendo algumas bolas e deixando outras passarem propositalmente. Gol! Gritavam as crianças. Que jogadores talentosos! Comemorava Osvaldo. No final da festa, Miguel abraçou o avô. Obrigado pela festa mais legal da minha vida, vovô. De nada, meu príncipe. Você merece todas as festas do mundo. Vovô, você vai ficar comigo para sempre? A pergunta inocente tocou profundamente Osvaldo. O vovô vai ficar com você o máximo de tempo que conseguir, Miguel. Quanto tempo é isso? Muito, muito tempo. Até você crescer e ter seus próprios filhos. E aí? Aí o vovô vai cuidar dos filhos do Miguel. Miguel riu da ideia. Vou ter filhos também? Se você quiser, pode ter. Quero. E vou cuidar deles igual o vovô cuida da gente. Então vai ser um pai maravilhoso. Conceição, que acompanhava a conversa, se emocionou.
Osvaldo estava formando uma geração de homens carinhosos e presentes. Osvaldo, obrigada por ensinar meu neto a ser um homem de família. É o mínimo que posso fazer, Conceição. Você está criando meninos que vão ser pais presentes. Espero que sim. É meu maior legado. Donato se aproximou do grupo. Osvaldo, você é um exemplo para todos nós. Por quê? Mostra que ser homem é cuidar da família com carinho e dedicação. Sempre pensei assim, Donato. Nem todos pensam. Você está mudando a mentalidade desses meninos. Osvaldo sorriu, satisfeito por estar contribuindo positivamente para a formação dos netos. Aos 78 anos, Osvaldo começou a sentir os efeitos da idade. Algumas dores nas costas, cansaço maior no final do dia, mas nunca admitia para não preocupar a família. Pai, você está bem? Perguntava Marlene quando o via mais quieto. Estou ótimo, filha. Por quê? Nada não. Só cuidando de você. Não precisa se preocupar comigo. Estou forte como um touro. Rafael também notou algumas mudanças. Sogro, se quiser diminuir o ritmo com as crianças, é normal. Diminuir o ritmo? Jamais. As crianças me mantêm jovem. Mas se cansar muito... Rafael, cuidar dos meus netos nunca me cansa. Me energiza. Uma manhã, Osvaldo sentiu uma dor forte no peito, mas não contou para ninguém. Não queria preocupar a família e, principalmente, não queria que limitassem seu tempo com os netos. Vovô, vamos brincar? Chamou Helena. Claro, princesa. Vamos brincar do que você quiser. Apesar da dor, Osvaldo brincou normalmente com as crianças. Para ele, nada era mais importante que estar presente na vida delas. À noite, a dor piorou. Rafael encontrou Osvaldo sentado na cozinha, claramente desconfortável. Sogro, o senhor está bem? Estou sim, Rafael. Não está, não. O senhor está pálido. É só cansaço. Vamos no médico amanhã. Não precisa... Sogro, não é pedido. É ordem. Vamos no médico. No dia seguinte, relutantemente, Osvaldo foi ao médico acompanhado por Rafael e Marlene. Senhor Osvaldo, vou pedir alguns exames. O senhor tem histórico cardíaco na família? Meu pai teve problema no coração. Então vamos investigar melhor. Enquanto esperavam os resultados dos exames, Osvaldo continuou sua rotina normal com os netos, mesmo com a família preocupada. Pai, fica mais quieto até saber os resultados. Filha, não vou deixar de viver por causa de exames. Não é deixar de viver, é cuidar da saúde. Cuidar da saúde é fazer o que me faz feliz. E o que me faz feliz é estar com vocês. Uma semana depois, os resultados chegaram. O médico foi direto ao ponto. Senhor Osvaldo, o senhor teve um infarto silencioso recentemente. Marlene empalideceu. Como assim infarto silencioso? É quando há um infarto pequeno que não causa sintomas muito evidentes, mas é sinal de alerta. Rafael perguntou sobre o tratamento. O que precisamos fazer, doutor? Medicação adequada, mudança na alimentação e, principalmente, diminuir o estresse físico. Diminuir como? Menos esforço físico, menos correria, mais descanso. Osvaldo interrompeu. Doutor, não posso diminuir o ritmo. Tenho netos para cuidar. Senhor Osvaldo, o senhor pode continuar cuidando dos netos, mas com mais cuidado. Que tipo de cuidado? Não carregar peso, não correr muito, não se esforçar demais. Osvaldo ficou pensativo. Como cuidar das crianças sem se esforçar? Pai, disse Marlene, vamos adaptar sua rotina para ficar mais tranquila. Como assim? Menos parque, mais atividades em casa, menos correria, mais brincadeiras calmas. Mas as crianças gostam de correr e vão continuar correndo. Só que o papai e eu vamos correr com elas nos fins de semana. Rafael completou. Sogro, o senhor pode ser o avô contador de histórias, professor particular, chefe de cozinha. Tem milhões de formas de ser presente sem se esforçar fisicamente. Osvaldo concordou relutantemente. Aquela mesma tarde explicou para os netos que alguns jogos iam mudar. Vovô não vai mais correr no parque? Perguntou Helena, preocupada. Vou sim, princesa. Só não vou correr tanto. Por quê? Porque o coração do vovô precisa descansar um pouco. Tá doente?
Perguntou Miguel assustado. Não, meu príncipe. Só precisa cuidar melhor da saúde. A gente ajuda, ofereceu Helena. Como vocês podem ajudar? Fazendo as coisas mais devagar para o vovô não cansar. Osvaldo se emocionou com a maturidade da neta. Vocês são os netos mais especiais do mundo. A partir daquele dia, as brincadeiras ficaram mais calmas, mas não menos divertidas. Osvaldo descobriu que podia ser igualmente presente de outras formas. Em vez de jogar bola, ele ensinava os netos a cozinhar. Vovô, posso misturar a massa? Pedia Miguel. Pode sim, mas devagar, senão espalha tudo. Em vez de correr no parque, eles faziam piqueniques e observavam os pássaros. Vovô, que passarinho é aquele? Perguntava Helena. É um bem-te-vi. Escuta o canto dele. Em vez de brincadeiras físicas, Osvaldo intensificou as sessões de leitura e histórias. Hoje vamos ler sobre piratas, anunciava. Eu quero ser pirata, gritava Miguel. E eu quero ser capitã do navio, completava Helena. Os netos se adaptaram perfeitamente às mudanças. Para eles, o importante era estar com o avô, não o tipo de brincadeira. 3 meses depois do diagnóstico, Osvaldo estava se sentindo melhor com a medicação e o ritmo mais calmo. Como está se sentindo, pai? Perguntava Marlene. Bem melhor. E descobri que posso ser um avô presente sem me matar de cansaço. Que bom. As crianças parecem felizes do mesmo jeito. Mais felizes ainda. Agora sobra mais tempo para conversar, ensinar, ouvir elas. Rafael notou a mudança positiva. Sogro, o senhor parece mais tranquilo. Estou mesmo, Rafael. Aprendi que quantidade de tempo é diferente de qualidade de tempo. Como assim? Antes eu corria o dia todo atrás das crianças. Agora passo o mesmo tempo, mas com mais qualidade de atenção. Entendi. O senhor está mais presente ainda. Exato. E as crianças percebem isso. Helena realmente notou a diferença. Vovô, agora você escuta tudo o que eu falo. Sempre escutei, princesa. Mas agora você para tudo para me escutar. Osvaldo percebeu que ela estava certa. Antes, ele escutava enquanto fazia outras coisas. Agora, parava tudo para dar atenção completa. Você gosta mais assim? Gosto, porque eu sei que o vovô está prestando atenção só em mim. Miguel também notou a mudança. Vovô, você não fica mais cansado. É verdade, Miguel. E agora você brinca até mais tarde. Realmente, com menos esforço físico durante o dia, Osvaldo tinha mais energia à noite para as brincadeiras calmas. 1 ano após o diagnóstico, Osvaldo havia se tornado um avô ainda melhor. A limitação física o fez desenvolver outras habilidades. Papai, comentou Marlene, você está mais criativo com as brincadeiras. Sou obrigado a ser. Não posso mais apelar para a força física. E isso é ótimo. Você estimula mais a imaginação das crianças. É verdade. Eles criam histórias incríveis agora. Rafael também elogiou a mudança. Sogro, Helena e Miguel estão mais maduros, mais concentrados. Como assim? Eles aprenderam a focar atenção, a ter paciência, a valorizar momentos calmos. Isso é bom. Muito bom. São habilidades importantes para a vida. Osvaldo sorriu. Mesmo com limitações físicas, continuava sendo um avô transformador na vida dos netos. Quando Helena completou 7 anos, ela fez um pedido especial para a festa. Vovô, quero que você conte para todos os meus amigos como é ser o melhor avô do mundo. Princesa, o vovô não precisa se exibir. Não é se exibir. É para eles saberem que avô pode brincar, ensinar, cuidar. Osvaldo entendeu o que a neta queria. Ela queria mostrar para os amigos que homens podem ser carinhosos e presentes. Tá bom, Helena. O que você quer que eu conte? Como você cuida da gente, como você nos ensina coisas, como você nos ama. Durante a festa, Helena levou Osvaldo até o meio da sala. Pessoal, quero que vocês conheçam meu vovô. As crianças se aproximaram curiosas. Vovô, conta para eles como você me ensina a ler. Bom, eu ensino a Helena lendo junto com ela com paciência. E conta como você faz comida gostosa. Eu cozinho para vocês porque gosto de vê-los felizes comendo.
E conta como você brinca conosco. Eu brinco de tudo que vocês querem porque vocês são a alegria da minha vida. Uma menina levantou a mão. Meu vovô não brinca comigo, por quê? Osvaldo ficou sem jeito com a pergunta inocente. Cada vovô é diferente, querida, mas todos amam seus netos. Mas eu queria que meu vovô brincasse comigo. Helena se aproximou da amiga. Quando você vier aqui em casa, meu vovô brinca com você também. Ah, sério? Sério, confirmou Osvaldo. Todo amigo da Helena e do Miguel é bem-vindo aqui. A partir daquele dia, a casa virou refúgio para crianças que tinham avós menos presentes. Osvaldo se tornou vovô emprestado de várias crianças da vizinhança. Pai, você criou um orfanato de avô, brincou Marlene. E estou adorando. Quanto mais neto emprestado, melhor. Mas não se canse demais. Não me canso, filha. Me realizo. Rafael observava a transformação social que Osvaldo estava causando. Sogro, o senhor está mudando a perspectiva dessas crianças sobre homens. Como assim? Elas estão aprendendo que homens podem ser carinhosos, presentes, cuidadores. Isso é importante? Muito. Elas vão crescer esperando isso dos próprios pais e maridos. Osvaldo ficou orgulhoso de estar contribuindo para formar uma geração com expectativas mais altas sobre paternidade. Conceição também notou a influência positiva de Osvaldo. Osvaldo, você está criando um movimento na vizinhança. Que movimento? Alguns pais estão começando a se envolver mais com os filhos depois de ver como você é com os netos. Sério? O pai da Isadora começou a buscar ela na escola. O pai do João começou a ajudar com a lição de casa. Que bom, as crianças merecem pais presentes. E você está sendo o exemplo que eles precisavam. Osvaldo se sentia realizado. Sua presença estava causando ondas positivas que se espalhavam pela comunidade. Quando Miguel completou 5 anos, fez um discurso emocionante na festa. Pessoal, meu vovô é especial. As crianças prestaram atenção. Ele me ensina futebol, me ensina a cozinhar, me ensina a ser legal com todo mundo. Osvaldo se emocionou com as palavras do neto. E quando eu crescer, vou ser igual meu vovô. Como igual? Perguntou uma criança. Vou cuidar dos meus filhos, vou brincar com eles, vou ensinar coisas legais. Osvaldo chorou de emoção. Seu maior sonho estava se realizando. Formar homens que valorizariam a família. Rafael se aproximou de Osvaldo. Sogro, o senhor está vendo o legado que está deixando? Que legado? Meninos que vão ser pais presentes, meninas que vão exigir parceiros presentes. É isso mesmo que quero. Então está conseguindo. Naquela noite após a festa, Osvaldo refletiu sobre sua jornada. De um homem pobre e injustiçado, havia se tornado o patriarca de uma família unida e estava influenciando positivamente uma comunidade inteira. Obrigado, sussurrou olhando para o céu. Helena apareceu no quarto dele. Vovô, com quem você está falando? Com Deus, princesa. Agradecendo por vocês. Deus gosta da gente? Muito. Por isso mandou vocês para a minha vida. E nós viemos para cuidar do vovô também. É verdade, Helena. Vocês cuidam muito bem do vovô. Sempre vamos cuidar. Para sempre e sempre. Para sempre e sempre, repetiu Osvaldo, abraçando a neta. Aos 80 anos, Osvaldo celebrou uma vida que havia se tornado mais rica do que jamais imaginou. Cercado por filha, genro, netos e uma comunidade que o respeitava, ele havia transformado décadas de dor em anos de alegria pura. Pai, disse Marlene no dia do seu aniversário, obrigada por ter persistido, por nunca ter desistido de mim. Obrigado você, filha, por ter me chamado de pai naquele casamento. Foi a melhor decisão da minha vida. E foi o começo da minha vida de verdade. Rafael fez um brinde. Ao homem que nos ensinou que família se constrói com amor, paciência e presença. Ao melhor avô do mundo, gritaram Helena e Miguel. A família que se reencontrou, completou Conceição. Osvaldo olhou para todos aqueles rostos que amava e soube que sua missão estava cumprida. Havia transformado rejeição em aceitação, abandono em presença, dor em amor. E quando Helena perguntou, Vovô,
Você é feliz? Ele respondeu com toda certeza. Sou o homem mais feliz do mundo, princesa, porque tenho vocês. Fim da história. Agora conte-nos o que achou dessa história e de onde nos assiste. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acredita que Osvaldo tomou as decisões certas ao perdoar e reconstruir sua família? Adoraremos ler sua opinião. Muito obrigada pela companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.